Introdução à orientação a objetos. Finalmente vamos começar a falar sobre objetos então. Entenda dessa forma, um objeto é como se fosse um produto. Aqui a gente vai fazer uma analogia com o mundo real, de forma a tornar o aprendizado de orientação a objetos o mais fácil possível, ok? Bom, observe essa roda. Essa roda é um objeto, correto? Assim como qualquer outra coisa, a roda é um objeto, uma caneta é um objeto, uma cadeira é um objeto, qualquer coisa que você está vendo é um objeto. O seu computador, o seu tablet, o seu celular acaba sendo um objeto. Um objeto possui o quê? Um objeto possui características. A roda, nesse caso, possui algumas características que são, por exemplo, cor, diâmetro, etc. Além de possuir características, um objeto possui comportamentos. Qual seria um comportamento dos mais simples de uma roda, de um objeto do tipo roda? Uma roda gira. Foi para isso que ela foi criada, então ela gira. A gente pode entender então que, para termos um objeto, a gente precisa de um projeto. Vamos entender um pouquinho melhor. O que seria um projeto? Quando a gente vai criar uma roda, a gente simplesmente não faz a roda, a gente precisa entender como será a roda. A gente cria um projeto, a gente desenha a roda, a gente entende os materiais que serão utilizados nela e nós projetamos a forma que ela vai rodar e nós projetamos também quais são as características que ela vai ter. Ela não tem uma cor simplesmente por ter, a gente projetou para que ela tivesse. Dessa forma, sempre existe um projeto para um objeto. Esse projeto nós chamamos de classe. Para uma roda, há um projeto. Para um objeto, há uma classe. No projeto, nós definimos as características. Como a gente falou antes, um objeto possui cor, um objeto possui diâmetro. Uma roda possui cor, uma roda possui diâmetro. Então a gente projeta a roda para ter esses dois elementos, as duas características. E nós dizemos no projeto o que a roda vai fazer, que como nós falamos antes, a roda gira. A gente pode fazer vários objetos da mesma classe. Quando a gente cria um projeto de uma roda, quantas rodas a gente pode fazer? Inúmeras. Se a gente quiser fazer a mesma roda, a gente usa o mesmo projeto e basicamente cria N rodas com N recursos, mas usando a mesma ideia, correto? Então a gente pode criar muitos objetos com o mesmo projeto, com a mesma classe. Características iguais ou diferentes. A gente pode fazer um projeto que permita algumas variações, certo? Por exemplo, eu posso fazer o mesmo projeto para uma roda preta ou uma roda vermelha, ou uma roda azul. Eu posso fazer o mesmo projeto para uma roda com desenho na borracha. Eu posso fazer N tipos de desenhos, mas eu uso o mesmo projeto. Eu faço apenas algumas pequenas variações. E objetos sempre são diferentes, mesmo tendo as mesmas características. Observando essas duas rodas, elas são a mesma roda? Não são a mesma roda, correto? Elas são duas rodas diferentes. Elas ocupam dois espaços físicos, elas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Fisicamente isso é impossível. Cada objeto possui um espaço próprio. Mas elas são muito parecidas, porque elas foram feitas com base no mesmo projeto, como a gente viu anteriormente. Mas fique muito claro na sua cabeça, cada objeto é um objeto único. Ele não é o mesmo em dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Por mais similar, pelo mesmo projeto que ele usa, ele não é o mesmo. Existe diferença. E por fim, a gente pode formar objetos mais complexos com objetos menos complexos. Se a gente pegar a roda e juntar com outros objetos, a gente pode criar um carro. Ok? Isso precisa ficar bem claro. Se você não entendeu direito esse conceito, essa contextualização do que é um projeto, de que é um objeto, olhe de novo esse vídeo. Procure entender os detalhes, procure entender muito claramente na sua cabeça o que é um objeto e o que é uma classe. Um objeto, uma roda, é um produto, é algo que você pega, e um projeto ou uma classe não é um produto final, mas sim o seu planejamento para executar a construção de um objeto. Ok? Na sequência a gente vai entender um pouquinho melhor como é que esses objetos da vida real
são muito similares com os objetos em Java. Até lá!